É um momento difícil da conjuntura nacional, né, dos municípios com dificuldade de receita e tudo, mas Betim ainda tem alguns componentes especiais, que é uma questão de uma gestão muito descompromissada com a cidade, na área social, na área do esporte, na área da saúde, na área da educação. É uma gestão que foi na área da limpeza. O sentimento da população de Betim é de abandono, né? É uma população grande, mas se sentindo abandonada, porque a campanha do atual prefeito foi uma campanha que ele falou um monte de coisa que não estava colada na realidade. Prometeu, 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 e hoje ele não consegue realizar. E além disso, ele mesmo sabendo das dificuldades, ou pelo menos achava que ele sabia, ele foi lá e aumentou cargos comissionados, aumentou. Então não tem um compromisso com a cidade, é uma gestão que não está preocupado com os que mais precisam, com os mais pobres. Olha, procede. Primeiro que um governo de 4 anos, para que você busque uma verba fora, no caso do governo do estado, no governo federal, você tem que apresentar um projeto da obra. Você tem que fazer esse projeto, aprovar esse projeto na área de meio ambiente, do estado, do município, encaminhar para o governo, no caso federal, ser aprovado, para depois assinar o convênio, para depois liberar o dinheiro. Então, muitas obras que nós iniciamos, que tinha recurso do governo federal, muitos projetos que nós iniciamos, o dinheiro saiu depois que a gente saiu da prefeitura. Por exemplo, o recapeamento, o recurso para recapear a cidade, na Avenida Marco Túlio, na Avenida Amazonas, em todas as principais vias de Betim. O recurso que fez o asfalto lá no bairro Itacolomi, o recurso que está fazendo o asfalto, está fazendo a obra lá no Cruzeiro, lá do Marimbá, que já estava iniciado na nossa época. O recurso que é para fazer aquela obra da Edmeia Lazzarotti com a Marco Túlio, aquela obra que está sendo uma grande obra ali que pega na Igreja São Francisco e vai até lá onde é o supermercado Luna. O que é aquela obra ali? Aquela obra, e vai também pela Edmeia Lazzarotti, aquela obra é uma obra que nós fizemos o projeto, nosso governo, nosso mandato, e encaminhamos para o governo do estado. O governo do estado, na época, estava pegando o projeto das prefeituras, não era nem o governador Pimentel ainda, nós encaminhamos para o governo do estado. O governo do estado encaminhou, selecionou os projetos e encaminhou para o governo federal financiar, sendo que a obra seria feita pelo governo do estado. Nós encaminhamos o projeto dessa obra lá da Edmeia. Esse projeto foi aprovado, selecionado pelo governo do estado na época, encaminhado para o governo federal. O governo federal liberou o dinheiro para o governo do estado e o governo do estado tinha que fazer a licitação para poder fazer a obra, porque quem está fazendo aquela obra é o governo do estado, hoje o governador Pimentel. Essa obra ficou agarrada no governo do estado, nós não conseguimos liberar. E quando o governador Pimentel entrou, ele liberou, ele encaminhou todos os processos e liberou a obra. E está fazendo essa obra em Betim. É uma obra que vai requalificar aquela área, que vai trabalhar a questão da drenagem, de alagamentos e que vai melhorar as pistas de caminhada e tudo. É uma obra grande. Além disso, a gente conseguiu, por exemplo, dinheiro com o governo federal para construir um hospital, um outro hospital no Teresópolis. A gente tem um terreno, tem a obra, tem o projeto, conseguiu o dinheiro, 69 milhões, e o atual governo municipal devolveu esse dinheiro, não fez, porque o hospital regional já é pequeno. Quando a gente construiu o regional, na década de 96, 95, o regional, Betim tinha 150 mil habitantes, hoje Betim tem 450 mil habitantes, além de atender toda a região. Então a gente já tinha o terreno, o projeto aprovado e o dinheiro liberado pelo ministro da Saúde. E aí, estava na Caixa Econômica para poder fazer a licitação
e dar ordem de serviço. O prefeito atual devolveu esse dinheiro. Nós deixamos pronto a obra da Uai Norte, uma obra nova, uma obra com toda a qualidade nova, tudo pronto, faltava equipar e colocar os funcionários. A obra foi totalmente destruída e está totalmente destruída, todo arrancado, todo o material, quer dizer, vai ter que fazer tudo de novo, é dinheiro público desperdiçado. A obra do teatro, nós construímos o teatro, fizemos a licitação, iniciamos, está parado, é só chegar lá e ver. E foi uma obra do orçamento participativo que a cidade inteira voltou, que a cultura da cidade queria esse teatro. Nós estamos vendo aqui a cidade próxima de Betim, Ibirité, tem um teatro, e Betim não tem. Outras obras de postos de saúde, escolas, que estavam quase prontas lá no Nazareno, lá no Petrovale. Tem um problema, sabe, que eu vejo que é muito sério. Eu fui prefeita a primeira vez, depois fui agora. Todas as vezes que eu fui prefeita, eu terminei obra do prefeito anterior. Porque obra é dinheiro público, é dinheiro da população. Quando tem uma escola, a maternidade, eu terminei a maternidade, ela estava já bem, quase terminada. A escola do Petrovale, a escola Valério, ela estava iniciada, eu dei ordem de serviço para continuar. E toda vez que eu deixei de ser prefeita, quando nós deixamos, eu ou o Jesus, e agora o prefeito que por acaso é o mesmo que está hoje em Betim, ele não termina as obras que nós deixamos. Agora, isso é muito ruim, porque são obras da cidade. O Uai Norte é para quem? É para a região norte. A UBS do Bandeirinhas, a UBS do Dom Bosco, a UBS de cada lugar que nós iniciamos, lá do Cruzeiro do Sul, é para a cidade, é para a região. O teatro é para a cidade. Além disso, é gerar recursos, gerar cultura na cidade, né? Então, eu fico triste com esse tipo de político que faz com que não continuem as obras do prefeito anterior. Nós temos essa experiência atualmente com o atual prefeito. As obras que eu deixei encaminhadas, a maioria delas estão paradas. Ela tem um orçamento muito bom. Tem momentos de pico do orçamento que diminui, dependendo da economia nacional, dependendo de como é que funciona a Fiat, a Petrobras, as receitas aumentam ou abaixam. E é uma cidade que tem 60% da população que ganha até 2 salários mínimos. Então, é uma cidade que depende muito das políticas públicas. E quando eu fui prefeita, eu sou muito agradecida por ter sido prefeita de Betim por 2 mandatos e deputadas federais por 3 mandatos, sendo mais votada em Betim. Por quê? Quando eu fui prefeita, o que nós trabalhamos? Trabalhamos o crescimento da cidade, a melhoria. No primeiro mandato, a gente fez toda a infraestrutura da cidade, toda a rede de saúde, a rede de educação, as creches. Com tudo isso, nós qualificamos a cidade. O Teresópolis era um bairro que não tinha infraestrutura nenhuma, o Dom Bosco, os bairros da cidade. Construímos maternidade, hospital, as UAIs, e depois teve o segundo mandato do PT, e nesse terceiro mandato do PT, nós também, no primeiro e no terceiro, nós também ampliamos distritos industriais, o do Bandeirinhas, da BR-262, que está sendo implantado, tudo isso pensando em melhorar a economia da cidade para que pudesse estar utilizando o dinheiro, o recurso público, nas políticas públicas, igual a educação de tempo integral, que a gente tinha 12 mil alunos, as escolinhas de esporte, os CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, né? Tudo isso a gente fez com o olhar de fazer com que a cidade diminuísse a violência, e diminuiu. Diminuiu o índice de violência. Hoje cresceu de novo o índice de violência, que está absurdo na cidade. Eu sou uma pessoa que participo da política ativamente, sou filiada no Partido dos Trabalhadores desde que ele foi criado, há 36 anos. Antes de filiar ao partido, eu participava ativamente dos movimentos de direitos humanos, do Sindiúti, que é o sindicato ligado à minha categoria, que eu sou professora, do movimento de transporte. Eu acredito que nós precisamos
estar atuando coletivamente para fazer as mudanças que precisam fazer. E aí fui para o PT, fui candidata, tive a oportunidade de ocupar cargo público e eu penso e vejo e tenho clareza que não é todo político que é corrupto. Isso também a mídia, grande mídia, cria um imaginário que todo político é corrupto, que não serve, mas em compensação, se a gente não tiver essa clareza de olhar, nós vamos ver que aí a pessoa fica desiludida da política. Ah, estou desiludida, todo mundo é igual, mas quem ganha com essa desilusão é aqueles que são mais espertalhão, é aqueles que querem usurpar do direito da população. Então, eu fui prefeita, fui deputada e nem por isso eu sou empresária, sou milionária. Eu vivo do dinheiro que eu ganho, sou aposentada como professora, trabalho, continuo trabalhando até hoje para que eu possa viver. Enquanto prefeita, enquanto deputada, eu tinha um bom salário, mas nem por isso, com esse salário, que você enriquece ou fica milionário. Então a gente tem que tomar esses cuidados, porque tem também uma outra coisa. Política é uma coisa do coletivo, do bem comum. E é colocado na cabeça da gente, principalmente pelos grandes meios de comunicação, que a política não serve para nada. Onde não tem a política, nós podemos viver numa sociedade ou da ditadura, ou do que alguém manda e todo mundo obedece, ou uma sociedade que não tem comando nenhum, que não tem leis, que não tem normas nenhuma, que aí não é o melhor para todo mundo. Então, a gente tem que separar o joio do trigo, em todos os lugares, seja na política, seja na igreja, seja no time de futebol. E o que está acontecendo a nível nacional? Olha para vocês verem. É a presidente Dilma, com as novas leis que ela fez aprovar, que fez com que apurasse, que a Polícia Federal, que o Ministério Público pudesse apurar toda a corrupção que estava acontecendo. Essa corrupção não é de agora, é de anos e anos e anos. Só que a imprensa, setor da grande imprensa, setor do judiciário, setor, às vezes, da própria polícia, coloca como se fosse o único partido que está errando. Todo mundo sabe que eu tenho um lado em Betim, que eu tenho uma posição em Betim, que eu sou do Partido dos Trabalhadores, fui prefeita, fui deputada, hoje eu não tenho mandato, trabalho no governo do estado e estou em Betim, moro em Betim. Todo mundo sabe de como que sempre eu fui tratada pelo Vitório Medioli através do seu jornal e do grupo que está com ele. Então, realmente eu conversei com ele, a convite dele, que ele me convidou várias vezes. Eu achei que era melhor conversar num lugar neutro. Eu fiz uma conversa, não para que nós possamos falar, estamos juntos, não. A conversa foi, olha, ele disse, não dá para ficar brigando. E a conversa foi, eu disse para ele, Betim, o PT tem candidato. Nós vamos ter candidato. O nosso candidato é Altair. E nós vamos fazer a campanha na cidade, nós vamos apresentar propostas para a cidade. Eu acho que o fato de conversar com uma pessoa não significa necessariamente que a gente fechou com ela. Todo político conversa com todo mundo, né? Com todos. Eu era prefeita e conversava com o governador Anastasia, que era de outro partido, né? Então, eu acho que essa relação existe. E quero dizer que é importante que a gente possa ter uma cidade onde as pessoas convivam com mais respeito, com mais seriedade e que faça da política para melhorar a cidade, não para destruir um ou outro. Foi essa a intenção, ele que me procurou para conversar e eu conversei. Mudei para Betim, eu tinha 11 anos de idade, eu me formei em Betim. Como eu já disse, eu tive a oportunidade de governar essa cidade. É uma cidade muito importante. Eu espero que o novo prefeito dessa cidade pense a cidade, consiga articular todas as forças políticas da cidade, depois de eleito, para que a cidade realmente tenha uma representação a nível estadual, a nível federal. Que esse prefeito, ele seja um prefeito que seja sério, né, honesto, que tenha transparência no seu governo, que esse prefeito seja um prefeito que pense as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de toda a cidade, especialmente dos que mais precisam.
que pensam a questão de melhorar a atividade econômica da cidade para gerar emprego, que pense a questão da educação como uma educação integral para melhorar a qualidade, mas também para tirar o jovem, o adolescente da rua e ter outras oportunidades. Então eu acredito que é possível fazer uma política dessa, mesmo com a prefeitura estando quebrada. O atual governo quebrou a prefeitura economicamente da cidade. Então a gente tem que ter esse entendimento. Eu queria dizer para a população de Betim, não fique desanimada diante de toda a conjuntura que está sendo falado, nacional. Pense muito. Quem não tem opinião, quem não pensa, não reflete, não escolhe, não dá seu voto, deixa para outro escolher. E às vezes a escolha pode não ser a melhor para a cidade. Então, reflita, escute os candidatos, procure saber sobre a vida deles, procure saber sobre o compromisso deles, para que você dê o seu voto, para que a cidade de Betim volte a ser uma cidade onde todo mundo tem o direito de estar bem e principalmente aqueles que mais precisam. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando. Como eu já disse, eu não estou com nenhum mandato, mas eu gosto da política, eu vivo a política, parece que está no sangue. E eu acredito que fazer política é lutar por uma vida melhor, é lutar por uma sociedade melhor, estando com mandato ou sem mandato.